Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo a entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini após a boa vitória do Ceará frente ao Floresta por 1-0. Olha o que Wagner Mancini falou. Eu acho que o Ceará ele fez uma boa parte do jogo, jogou bem, mas ainda teve algumas oscilações, né? Eu diria que nós fomos muito bem no primeiro tempo, a equipe não só pelo gol que fez, mas algumas jogadas interessantes, inteligentes, com movimentações inteligentes. Teve o controle do jogo. Na segunda etapa, no início do segundo tempo, a gente não voltou bem, e aí com as modificações a equipe voltou a ter o plano tático que vinha tendo no primeiro tempo, mas oscilou um pouco no segundo tempo, com bons momentos e com momentos onde necessitam ajustes, né? A parte técnica, eu acho que acompanhou isso daí, não só pelo fato da gente, em alguns momentos, principalmente no começo do segundo tempo, com erros de passe, e aí eu tô falando exatamente do gesto técnico. A gente permitiu ao Floresta que ele jogasse um pouco mais no nosso campo, que de certa forma torna-se muito perigoso. Mas de uma maneira geral, eu acho que do primeiro jogo para esse, até mesmo na parte técnica, houve uma evolução. O Ceará hoje mostrou uma intensidade diferente, que me agrada, e os ajustes eles vão ter que ser feitos ao longo da competição, e este jogo também nos mostrou alguma coisa. Mancini, boa noite. Danilo Queiroz, do Futebolês. Boa noite. No primeiro jogo, né, você demonstrou, foi até uma pergunta minha, que não ficou satisfeito com o que a sua equipe rendeu. Até perguntei se você achava que ela tinha rendido mais ou menos do que você imaginava, e você entendeu que eles poderiam ter rendido um pouco mais, você esperava do seu time um pouco mais de rendimento. O que é que você pode me dizer em relação a o que melhorou, ou quanto fica mais próximo daquilo que você imaginava para essa segunda partida, e fazendo uma avaliação do rendimento realmente da sua equipe nesse segundo jogo do Ceará na temporada? Olha, eu vi a equipe jogando bem no primeiro tempo, com velocidade, com intensidade, um jogo de controle realmente, botando velocidade a hora que tinha que colocar, segurando a bola e fazendo o giro da bola, esperando o momento certo de atacar. Isso tudo, curiosamente, no primeiro tempo, que é onde os atletas estão ainda suportando fisicamente melhor a competição. A partir do momento em que a gente volta para o segundo tempo, alguns atletas já demonstravam um certo cansaço. Então aí a gente começa a perder muito, que é no componente físico, que acaba de certa forma fazendo diferença, porque você de certa forma engloba tudo, parte tática, técnica, física e emocional, e se você não tem uma dessas valências, você acaba errando no jogo e dando oportunidade. Então me chamou muito a atenção isso, o primeiro tempo com uma qualidade de jogo muito boa, né? A rigor nós tivemos 2 faltas só e nenhum chute perigoso a gol do nosso adversário, onde o Ceará no primeiro tempo teve algumas boas oportunidades. Então eu acho que foi isso, acho que essa maneira, o padrão ele já está sendo acentuado, para que a gente possa repetir nos outros jogos também isso daí, sempre ir melhorando jogo a jogo. Mancini, tudo bom? Sou Horácio Neto Tudo do bem? Jornal Povo. Obrigado, tudo. Sou Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Você está ao vivo nas frias, viu, do Sérgio, a gente está aqui ao vivo. E a pergunta que eu queria te fazer, você até já começou a responder, que era um pouquinho do desgaste. O Ceará venceu e venceu bem, parabéns pela vitória. Foi o time realmente que se impôs em relação ao Floresta, mas deu para perceber um desgaste um pouquinho na reta final. Queria saber como é que vai ser, já que evidentemente, né, pela pré-temporada como ela é curta, o time ainda está nesse clima de pré-temporada. Como é que vai ser para preparar para 2 jogos agora, um quinta e outro já sábado contra lá na estreia da Copa do Nordeste? Período curto, muitos jogos agora em sequência, e o time que ainda está nesse clima um pouquinho de pré-temporada. Olha, diante do que nós vamos ter essa semana de quinta e domingo, certamente eu vou ter que mexer nas equipes de quinta e domingo, né? Porque a gente não vai
ter condições, acredito eu, na parte física, de manter a mesma equipe. E é exatamente por isso que nós montamos um elenco que pudesse oferecer exatamente aquilo que hoje a gente viu. O Matheus Felipe não pôde jogar, o David Ricardo entrou, jogou bem. Assim como quando o Ramon saiu, o Lucas entrou, deu conta. Então hoje, felizmente, a gente tem 2 atletas por posição. E isso, de certa forma, nos dá uma certa garantia de poder mexer na equipe no momento onde a gente vê que é necessário, né? E lembrar também que nós enfrentamos já 2 equipes esse ano que já jogam juntos há mais tempo e que estão desde o final de novembro treinando, né? Então, é como se você entrasse em desigualdade física e isso, de certa forma, acaba impactando dentro da partida. Em algum momento, o seu adversário vai ter a bola nos pés e vai te oferecer risco, né? Mas que esse risco seja menor a cada dia e que o Ceará possa exatamente estabelecer um padrão de jogo que seja favorável para a gente. Mancini, boa noite. Parabéns pela vitória. Caio, TV Verdes Mares. Hoje a gente tinha uma expectativa de ver o Barceló em campo, né? O Facundo Barceló. Inclusive, você chegou a chamar ele e o Bruninho, só que por conta ali o Lourenço ficou sentindo, você acabou tendo que mudar a alteração. Então o torcedor também queria ver esse jogador. Então, diante dessa pergunta agora que o Horácio fez, existe a possibilidade de repente já no próximo jogo o Barceló se titular? E o que é que você estava, já era algo que você imaginava antes da bola rolar de fazer a estreia dele hoje, né? Por conta do Lourenço não aconteceu, mas já que vai ter que mexer nesse time de repente por conta da sequência, existe essa possibilidade? A gente pode ver de repente o Barceló já entre os titulares no próximo jogo? Olha, a minha ideia era que ele estreasse nesse cenário, com essa atmosfera. Eu acho que isso dá ao jogador não só um cartão de visita do torcedor, né? O PV não deixa de ser uma das casas do Ceará, assim como o Castelão. Então seria importante que ele jogasse, mas infelizmente eu tive que fazer uma substituição quando ele já entraria no jogo. Eu não sei se desde o começo do jogo, porque ele foi o último atleta a chegar e ele está ainda um pouquinho abaixo dos outros no aspecto físico. E talvez isso exponha o atleta desde o início do jogo, talvez a uma lesão que a gente não quer. Então talvez, acho que a certeza maior é que ele participe da partida de quinta-feira, mas entrando ao longo dos 90 minutos. Eu acho que isso daria para ele uma certa tranquilidade, porque sempre que você entra em igualdade de condições com o seu adversário descansado, torna-se sempre muito mais difícil. Então eu quero também, assim como eu fiz com os outros atletas, dar um pouquinho de conforto para que o atleta possa estrear num ambiente favorável. Está aí a entrevista coletiva de Wagner Mancini sobre a vitória do Ceará frente ao Floresta por 1-0, gol de Raí Ramos.